Sejam bem-vindos ao canal do Missionário Marcelo Gomes. Esse canal você vai encontrar dicas, variedades, pregação, enfim, ministrações da Palavra de Deus sobre a sua vida, tá certo? Uma variedade de coisas. Aproveite e visite o nosso site, porque o nosso site é o nosso jornal. Tudo o que você precisa saber através dos nossos projetos missionários, você encontra no site www.missionariomarcelogomes.com. Aproveito também para convidar você a conhecer mais alguns de nossos canais no YouTube. Interpretações bíblicas, interpretação de sonhos e também o canal Orando com Jesus. Tá certo? Que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Legal, Antenados na Geral, é isso mesmo, suas tardes, uma beleza, né? Antenados na Geral e hoje com grandes debatedores e um tema muito legal. E a gente está ao vivo, você pode ligar, participar, envolver-se com a gente. Então o que você está esperando? Já pega seu telefone, já fica ligado para ligar, participar, ficar envolvido totalmente no nosso debate de hoje. É o seguinte, parece até história de filme, de novela, ou aqueles casos em que a gente pensa que só acontece com os outros. Mas são muitos os casos onde, por exemplo, a família, maltratos e até assassinatos são cometidos por parentes próximos das vítimas. O Antenados de hoje trata sobre a relação entre justiça e família. Para nos ajudar nesse debate, eu recebo aqui, ele é pastor da Primeira Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro, Gustavo Legal. E aí, Gustavo, beleza? Fala aí, meu amigo. Sou um dos pastores lá, fico feliz da vida de fazer parte lá da equipe do pastor Wander. Mais uma vez estar com você aqui, porque cada hora é um, né? Eu fico meio confuso, mas hoje contigo a gente é amigo, mas com certeza. Prazer revê-lo, prazer revê-lo. Prazer todo meu, amigo. Prazer revê-lo. Ela é psicóloga, sexóloga e terapeuta de família. Minha amiga agora aqui, minha amiga, pastora Marluce Neri. Ele insiste em me chamar de pastora, né? Então talvez seja uma profecia. Né? Mas obrigada pelo convite, Lincoln. Eu fico muito feliz de estar aqui. Legal, bom recebê-la aqui. Sempre um prazer. Ele é advogado na área de família e também é figurinha marcada aqui na Boas Novas. Tá sempre lá no masculino, tá sempre aqui no Cabeça Pra Cima e no Antenados também. Dr. Luiz Fernando Gevaé. E aí, ótimo tudo bem? Estar aqui com você é diferente, porque eu não costumo participar desse programa de tarde, porque às vezes eu trabalho, mas não é todo dia, entendeu? Mas tá muito bom, vamos debater esse tema que eu acho muito importante e tem muita coisa para esclarecer para os nossos telespectadores. Legal, obrigado por tê-lo aqui. Ele é formado em teologia, é perito e conselheiro familiar, é presidente do Centro Evangelístico Missionário Pastor Marcelo Gomes. Um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, me sinto honrado, tá? Esse grupo tão seleto. E o meu desejo é que esse debate ele possa ser esclarecedor para todos quantos estão nos assistindo nessa hora. Legal, e a nossa enquete, que você pode ligar e participar, é a seguinte: você denunciaria um parente próximo por um crime grave? Eu queria começar o nosso debate falando sobre isso. Assim, qual é o posicionamento de vocês? Até que ponto as pessoas não ficam intimidadas, principalmente pela proximidade familiar, em denunciar? Às vezes a dúvida, não sabe se verdadeiramente aquilo é um acontecimento, vê uma cena de violência, não sabe se aquilo é a forma do pai conduzir a família, não tem uma noção de justiça. Até que ponto é o posicionamento de vocês? Não, deve haver uma denúncia, deve ligar para a polícia, deve ligar para a DEAN, deve falar com o pastor, com uma liderança. Como é que a gente começa esse debate falando sobre isso? Qual o posicionamento de vocês? Qual é o limiar de uma pessoa se posicionar acerca de denunciar algo que acontece dentro da família que vai de encontro a uma questão de justiça, uma questão de violência? É por etapa? Não, fique à vontade. Vai lá, Marluce, vai você. Não, eu acredito que tudo que envolva uma família e que esteja causando algum tipo de prejuízo moral, ético, né? E que esteja causando sofrimento para essa família. E aí, dependendo do tema, né, da violência, que eu acho que deve ser denunciado, mas isso com muita cautela, né? Porque o que causa prejuízo começa a desestruturar aí toda uma família. Eu acho que são duas posições antagônicas. A primeira é aquele conceito popular que em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher, ninguém se mete, etc. Afinal de contas, é pai, está batendo no filho, mas é sem intenção de machucar, é para disciplinar.
ou é a varinha, ou qualquer coisa parecida com isso. E esse é um ponto de vista. E outro ponto de vista é a questão da cidadania. Se quem está sendo agredido, está sendo vítima da violência, é uma pessoa incapaz de se defender por seus próprios meios, eu acho que é obrigação de qualquer pessoa que veja aquela cena denunciar, porque a denúncia, há estatística séria sobre isso, que a denúncia faz cessar a agressão, ou faz cessar a violência. E a violência doméstica, que é uma praga no mundo inteiro, não é um privilégio, entre aspas, não é uma prerrogativa brasileira, mas é um problema do mundo inteiro. A violência doméstica é crescente e progressiva. Então, ela aumenta em requinte de crueldade e aumenta no número de vezes que ocorre. Então, não denunciar é favorecer o aumento daquela violência, é ser cúmplice de uma situação que pode cessar com um simples movimento de denúncia. Agora, a denúncia também tem que ser responsável. É preciso que não haja, vamos dizer, uma denúncia banalizada ou então uma denúncia por vingança ou por qualquer circunstância que a pessoa não possa avaliar corretamente. Agora, outra situação que eu quero já trazer para cá é a seguinte: um parente meu comete um crime e me revela isso. Eu devo denunciar ou não devo denunciar? Eu tenho uma posição muito firme sobre isso. Eu, por questão até de princípio profissional, o advogado é obrigado a proteger a privacidade do seu cliente, mas mesmo que não fosse obrigado, a não ser que seja um caso de denúncia compulsória, como alguns psicólogos têm, essa obrigação de denunciar questões de violência, de pedofilia, etc., eu acho que não convém e a omissão é sempre uma prudência que se recomenda. Agora, uma cautela que nós devemos ter, porque hoje o povo está com um jugo opressor muito aferido, né? As pessoas elas olham mais com um senso de crítica do que trazendo uma solução. Então, há uma gama de pessoas agora que nos assiste e querem soluções. E, às vezes, a gente traz uma solução direta e eles pegam isso como regra. Pastor Marcelo, bota o microfone um pouquinho mais para todas as situações. Então, eu faço o apelo da seguinte maneira. A família, como base da sociedade, ela tem que ser preservada. E, no sentido de estar denunciando, vamos avaliar primeiro. Vamos fazer uma avaliação concernente o fato acontecido para que nós, porventura, não venhamos tomar decisões precipitadas em relação a isso. Porque já aconteceu isso. Já. Às vezes Gustavo, o que você acha? Por exemplo, não existe uma pré-etapa da denúncia que seria uma abordagem, que seria uma constatação de aconselhamento? Assim, a gente tem envolvimento com a igreja aqui. Então, uma liderança, um conselho, ouvir alguém ou um outro familiar. Não existe uma pré-etapa da denúncia, desse nível de abordagem que foi muito bem colocado, para não haver o exagero? Sim. Porque, por exemplo, tem aquele caso de São Paulo, que não sei se vocês se lembram, de uma escola de crianças, que uma criança foi acusada de ser abusada, e os caras, a justiça detonou a escola japonesa, e depois foi revisto, e aquilo não era verídico. Então, até que ponto a gente também não cai numa condição de exagerar, de passar do limite? É assim, a gente tem duas opções, né? Tem duas coisas que acontecem. Primeiro, tem aquele líder espiritual que está mais preocupado com o bolso da pessoa do que a pessoa em si. Isso é uma realidade meio evangélica, não adianta a gente aqui fingir que não existe, existe. São chamados dos negociantes da fé, né? Os caras que vendilhões da fé. Isso é uma realidade. Então, a pessoa acaba não tendo acesso, porque, na realidade, o pastor hoje é uma personalidade artística. Ele chega e está na televisão e tal, o cara então não tem acesso ao gabinete pastoral. A não ser uns caras que têm maior. Você está entrando em outro assunto. Não, mas calma aí, olha onde eu vou chegar. Tem um outro lado. Existe isso? Existe isso. E tem um outro lado também. O pastoreio não é um aconselhamento, não é uma proximidade da ovelha, sim, Gustavo? Sim. Mas você vê que ainda existem ministérios onde o pastor é muito distante da ovelha. Então, tem um outro caso também. A gente não tem uma cultura, por outros 1000 fatores, a gente não tem uma cultura de abrir o coração, porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo desconfia de todo mundo. Então, o camarada já não tem mesmo essa cultura de abrir o coração, de ir lá e falar, que é hiper importante. Então, a gente tem essas duas prerrogativas no meio religioso. Então, o que acontece? O aconselhamento pastoral ele é fundamental. Porque o pastor, na realidade, ele vai trabalhar essa questão do marido, da esposa, que todo mundo merece uma chance. Agora,
Eu tenho um amigo que é delegado da Polícia Civil, ele diz o seguinte, que 90% dos casos das mulheres que apanham e depois vão lá, fazem o boletim de ocorrência, depois retira, elas vão apanhar de novo. Entendi. Entendeu? Isso é um agravante. Na realidade, tem que tratar de todo mundo. Um psicólogo ele vai chamar, vai ter que tratar do marido, da esposa, dos filhos. Uma terapia de família. Exatamente. Inclusive porque Está todo essa mundo mulher, doente. inclusive porque essa mulher ela pode vir, né, a família de origem dela, de um modelo familiar violento. Então, ela repete isso. Isso, é claro, é inconsciente, mas ela tem essa história repetida na família nuclear. A gente tem uma ligação. Eu queria ouvir o Nildo, do Rio de Janeiro. Alô, Nildo. Pip. Alô, produção. Depois dá uma sacada aí se o cara vai ligar de novo. Eu queria pegar um gancho também do que o doutor Gevaer falou. Até que ponto é esse limiar? A senhora falou na questão de uma cultura familiar, por exemplo, que seja... A gente percebe os gritos, são familiares que falam alto, que têm uma abordagem, às vezes, com as crianças de uma maneira... Aonde que está a minha percepção de que aquilo está passando do limite? Que eu não estou invadindo? Pois é, isso é difícil a gente também estar colocando, porque quando a gente vê uma criança, quando eu falei do sofrimento, essa criança ela já traz o sintoma. Ela já vai para o colégio, ela já tem uma idade que ela controla os esfíncteres, mas ela urina na cama, numa idade cronológica que já não é. Ela pede socorro de alguma forma. Ela entendeu? sinaliza, né? Ela sinaliza. Como ela, às vezes, não expressa isso verbalmente, vão ter outros sintomas que vão aparecer. Fica acuada, medo, ela tem culpa em relação a esse pai, não é? Porque, na verdade, ela tem o sentimento de lealdade com esse pai, com essa mãe, dependendo do agressor, ela aprende a respeitar. Mas você percebe, quando eu falo respingar esses medos, você vê, a escola é a primeira a dar esse, olha, o seu filho está assim, assado. A criança não dorme, a criança acorda tendo pesadelos, e por aí vai. E o doutor Gevaer colocou bem, são vítimas que não podem e não conseguem se defender. E eu acho que essa preocupação que você tem, Lincoln, ela é procedente, mas eu acho que cada dia menos ela se revela, vamos dizer, real. Porque hoje os mecanismos, por exemplo, as emergências dos hospitais, há um protocolo médico que identifica criança vítima de violência. Se a fratura, dependendo do jeito que ela vier, se for politraumatizada, o médico já notifica imediatamente a polícia de que aquela criança é vítima de seguidas violências que provavelmente são domésticas. A escola, as professoras já estão perfeitamente adaptadas para hematomas, determinada situação, já comunicarem, chamarem os pais, etc., resolverem. Então, sobra para os vizinhos, para aquelas pessoas que convivem com a família, uma pequena parcela daqueles que são os piores, que são os violentos dissimulados, que batem e ameaçam a criança, ou batem e ameaçam a mulher, diz, olha, se você falar ou gritar, o negócio vai... Mas você que é vizinho está ouvindo a pancadaria lá. Então, você não denunciar é se omitir. Porque, na pior das hipóteses, o seguinte, essa preocupação que vai detonar uma crise sem causa, é preferível você cometer um erro de avaliação e denunciar uma coisa em excesso do que você se omitir e, de repente, essa violência acaba resultando até num homicídio. Entendi. Tem uma ligação da Ilse. Alô, Ilse. Alô. Oi, querido. Oi, Ilse, tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos? Tudo bem, tô vendo você. Tô assistindo vocês todos os dias, tudo bem. Que bom, que bom. Olha, manda a sua letra, Ilse. Você já opinião... sofreu violência doméstica, Ilse? Assim, que não houve denúncia, não, né? Eu já sofri na minha infância, mas no interior, quer dizer... E eu já denunciei, e eu denuncio o vizinho, quem quer que seja, se eu ver esse tipo de maltrato. Entendi. Com criança, pessoa de idade... Marido e mulher não, sabe? Porque isso aí você já sabe como é que funciona, né? Mas uma criança, uma pessoa de idade, um deficiente, eu denuncio, sim. E assumo. Beijo, amor. Legal, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco com esse assunto maravilhoso. E a enquete é o seguinte: 40% diz que sim, 60% diz que não. As pessoas que denunciam, né? Você denunciaria um parente próximo por um crime grave? Sim e não. Liga pra gente, participa, de repente você entra ao vivo aqui no Antenados na Geral. Eu vou, mas eu volto. Antenados na Geral. As suas tardes, uma beleza. Volte já.